Os donos da bola, nesta segunda-feira com muitos assuntos para a gente abordar com vocês. Grêmio, o clube que se acostumou a perder. O time do Grêmio, além de ruim, muito ruim, hoje é um time acomodado, é um time que não tem poder de indignação. É um time que aceita a derrota com normalidade. O Grêmio que está aí, torcedor, é pequeno. Me desculpem, esse Grêmio é pequeno. A mentalidade de quem gere o Grêmio hoje é minúscula. Não existe celebração na derrota. Quem enaltece derrota, quem vê evolução na derrota, não merece estar no Grêmio. Parem, por favor, apenas parem. Olhem a classificação do Campeonato Brasileiro, vejam os jogos que restam, façam as contas, analisem a fragilidade desse elenco, parem de negligenciar a crise que está aí. O risco de rebaixamento, ele é real. É real, gente. Sejam profissionais, justifiquem os seus salários e resolvam de uma vez por todas esse problema. Assumam as suas responsabilidades, mas não coloquem, por favor, essa conta para a torcida do Grêmio pagar. Ah, isso é muito baixo. O discurso que já começou no sábado, de que somente com a torcida o Grêmio sairá dessa, coloca no já machucado torcedor gremista a enorme responsabilidade de fazer o trabalho que um bando de incompetentes simplesmente não consegue fazer. O Grêmio está sangrando. Sabe o que é pior? Não se vê a tal indignação. E que fique claro, o torcedor do Grêmio, aqui representado pelo Pedro Espinosa, jamais vai abandonar o time. Podem ter certeza, amanhã, na arena, grande público. Só que o mesmo não pode se dizer desse grupo limitadíssimo, que aprendeu a se conformar com a derrota. E isso é muito triste. O Grêmio jogou no sábado, perdeu para o Palmeiras por 1-0. Internacional jogou ontem, empatou com o Vasco da Gama em 1-1. Carlos Guimarães, quero te ouvir, senhor Carlos Guimarães, que na sexta-feira aqui defendeu que o Grêmio deveria jogar como um time pequeno. Parece que a instituição se apequenou. Estabelecendo já de cara a diferença, né? Entre postura de time pequeno quando se entra em campo para enfrentar um adversário mais forte e institucionalmente você se vender dessa forma, que não é o caso, né? Inclusive o Grêmio, enquanto instituição, ele tem um feito de 2 semanas que é enorme, gigantesco. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o jogo. Comentei o jogo, prestei bastante atenção nos movimentos. Eu não concordo com o diagnóstico que terminou como positivo do Mano Menezes aliviado depois da derrota para o Palmeiras. Eu não concordo com o diagnóstico de que o Grêmio evoluiu. Para mim, o jogo foi nivelado por baixo. Se talvez a justiça do placar, vamos lá, né, fosse determinar um empate com a melhor das vontades, isso aconteceu porque não foi o Grêmio que fez isso aqui, foi o Palmeiras que fez isso aqui. O Grêmio perdeu por 1-0 para o Palmeiras no jogo em que o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras jogou mal. Alguns jogadores do Palmeiras não acertaram nada. Nada. O Vitor Roque, Maurício jogou mal, o menino Luigi, a torcida do Palmeiras pegou no pé do menino, não acertou nada. A dupla de volantes também não teve uma grande performance. E com esse Palmeiras que jogou mal, o Grêmio não conseguiu vencer. Isso transfere para terça-feira, famoso amanhã, a maior responsabilidade para o Grêmio no ano. Mais até do que o Campeonato Gaúcho. É inegociável, e atenção que eu estou dizendo, é inegociável a vitória. A vitória não é digna de transação amanhã. Não existe nada que não seja vitória. Amanhã é o dia. O Grêmio não venceu depois que voltou do Mundial. Está na perigosíssima situação de ser alcançado pelos primeiros do rebaixamento, e amanhã é um jogo atrasado. Se o Grêmio quer realmente o alívio, não é o alívio de perder por 1-0 para o Palmeiras. A impressão que me passou, Gamba, é que é o seguinte: ufa, não fomos amassados. Graças a Deus, 1-0 só
dá para contornar. Essa foi a impressão que passou. Amanhã, esquece, amanhã é inegociável e valorizar a derrota é se enganar. O Grêmio não evoluiu. Foi o Palmeiras que jogou mal. É isso que me deixa chocado, o Pedro Espinosa. Bem o final da fala do Guimarães. O apequenamento da instituição no momento, ele é tão grande e tão perigoso que o Grêmio respirou aliviado por ter perdido pro Palmeiras. Esquece que foi 1-0. Olha pro jogo e o que o Guimarães detalhou aqui. O Palmeiras, no jogo de sábado, estava preocupado com o Corinthians pela Copa do Brasil. O Palmeiras decidiu no vestiário, sabe fazer o quê? Resolve rápido. Resolve rápido, se preserva e vamos pro mata-mata, que é um clássico contra o Corinthians na Copa do Brasil. E o Grêmio analisou depois do jogo que foi um jogo onde o Grêmio teve evolução, Pedro Espinosa. Não teve e não teremos. Não teremos evolução. Técnica, tática, qualitativa, esqueçam, tá? Nesse aspecto, eu, Pedro Espinosa, eu larguei de mão. Agora, se o Grêmio conseguir alguma coisa positiva, vai ser por nós, torcedores. Amanhã o torcedor vai ir na arena. E amanhã o torcedor vai apoiar. Vai apoiar esse abatimento, essa revelação de acomodação pelo próprio treinador. E como a gente é pago, entre aspas, para opinar antes, eu confesso para vocês aqui que nesta mesma cadeira, neste mesmo programa, eu acreditei que o nome para administrar todas as mazelas que o Grêmio tem poderia ter sido o Mano Menezes. Só que não deu. Não deu. O Mano acabou se repetindo os seus últimos insucessos nos clubes anteriores. Não deu. Não deu. Tá na hora, sim, de questionar este treinador, chamado Mano Menezes, na casa-mata do Grêmio. Não dá mais. Ah, Pedro, trocar de treinador. É assim a cultura do futebol brasileiro. Vai ter que trocar. Vai ter que trocar. Porque amanhã, contra o Fortaleza, se o Grêmio vencer, vai ser por nós, gremistas, que estaremos apoiando. O tamanho do Grêmio, instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense, não permite, sob hipótese nenhuma, se comportar que nem um time cagalhão. O Grêmio foi cagalhão. Sabem por quê? Porque nos 45 minutos de um segundo tempo, o Grêmio não teve a capacidade, a hombridade, a representatividade, mesmo com todos os problemas, de especular o Palmeiras uma vez. Uma vez. Uma única vez. O Grêmio não chutou no gol do Palmeiras. Isso nem lamentável é. Isso é de uma mediocridade. Isso é tão ridículo. Isso é tão pouco pro Grêmio, que os torcedores do Grêmio não merecem isso. Nós sabemos de todas as dificuldades. Agora o Grêmio não se comportar que nem o Grêmio. Para mim, o sábado foi demais. Passou do limite da paciência. Passou. O Grêmio teve uma única real chance, que foi com o Pavão no primeiro tempo. Aí vai para o segundo tempo, volta e nós temos a pachorra de ter que aguentar Edenilson e companhia entrando no campo, sendo que na primeira participação do Edenilson, ele corre com a bola em direção ao gol do Volpi. Cara, tem coisas que não dá para aguentar mais. E eu vou repetir, o Grêmio tem uma série de problemas de gestão, de plantel, de técnico, de esquema tático. Agora, não representar o azul, preto e branco, que são as cores do Grêmio, à altura é demais pro torcedor. Não chutar uma única bola num 45 minutos, num segundo tempo, é uma falta de respeito com o próprio Grêmio. Vocês que estão aí no Grêmio hoje estão desrespeitando a grandeza do Grêmio. Vocês, jogadores que têm capacidade cognitiva duvidosa para jogar com a camisa do Grêmio, estão desrespeitando a camisa do Grêmio. No momento em que vocês não chutam uma bola no Palmeiras. A sorte do Grêmio foram 3. Primeiro,
a preservação do Palmeiras para os próximos desafios. Segundo, a resolução rápida em 3 minutos. E o respeito, talvez, que o Palmeiras tenha tido por uma pessoa que está aí no Grêmio hoje, que se chama Luiz Felipe Scolari. Não fosse a história do Filipão no Palmeiras também, o Palmeiras, se quisesse, poderia ter encaçapado o Grêmio umas 5 ou 6 vezes. Mas ficou barato. E esse barato foi comemorado! Esse gol tomado foi comemorado! Pasmem o que eu estou dizendo! O Grêmio comemorou ter tomado 1-0 do Palmeiras. Isso é demais pro torcedor gremista. Demais! Tem coisas que a gente não vai mais aceitar. Não vai. Não vamos aceitar mais isso. Ou o Grêmio vence amanhã, ou o Grêmio assina o contrato e carimba o contrato para, infelizmente, rumar pela 4ª vez ou pela 4ª vez para a 2ª divisão. Tenho sérias dúvidas, tá? Se o Grêmio, como instituição, está encarando o jogo de amanhã, como bem definiu o Carlos Guimarães, como o jogo do ano. Se não tá, deveria. Eu quero te ouvir, Michele, sobre o jogo, só que eu quero colocar o Mano Menezes aqui. Eu quero colocar um trecho da entrevista coletiva do Mano Menezes aqui, para que você, torcedor do Grêmio, ouça de novo o que disse o Mano na coletiva depois da derrota para o Palmeiras sábado lá em São Paulo. Acho que foi um jogo parelho em termos de proposta de jogo, de condução do jogo. Acho que o nosso início, 10 minutos, foi muito ruim. A gente sabe a estratégia do Palmeiras em casa. Os primeiros 15 minutos eles têm uma intensidade muito grande contra todos os adversários, né? E a gente se preparou muito para isso, para entender como eles iam nos atacar, como iam tentar construir. E a gente aceitou demais aquela movimentação. Merecíamos ter empatado o jogo. Penso que do retorno foi o melhor jogo que a gente fez. Então a perspectiva é seguir melhorando e lógico que algumas questões de desgaste foram analisadas para que a gente não perdesse o jogador, né? Para o jogo de terça, que sem dúvida nenhuma é um jogo na nossa casa que nós temos que voltar a vencer e vamos trabalhar intensamente para isso. Mas acho que o que levamos daqui é algo esperançoso, eu diria, para fazer melhor logo aí na frente. O Mano viu esperança, Michele. Eu acho que o Mano, ele deveria se ouvir, né? Ouvir o que ele mesmo falou na última entrevista coletiva, em que ele disse que talvez, anterior a essa do Palmeiras, que talvez ele tivesse sido muito otimista. Acho que ele foi muito otimista na avaliação em relação ao Grêmio contra o Palmeiras. E eu entendo o torcedor que se animou de alguma forma ou alimentou um pouquinho de esperança, porque num cenário de nada, num deserto de ideias, você se agarra em qualquer coisa. E talvez uma derrota só por 1-0, num jogo em que talvez o torcedor do Grêmio esperasse, bom, vai ser goleado diante do Palmeiras. Talvez essa derrota por 1-0, ela signifique uma pontinha de esperança que o torcedor se agarra. E eu não vou julgar isso. Agora me preocupa quando o próprio time, o próprio técnico tentam olhar por esse lado. Mas eu sou uma pessoa que gosta de tentar entender por que o técnico age da forma como age. Porque ele pensa da forma como ele pensa. E acho que é o Mano tentando muito dar algum pouquinho de confiança para esse time do Grêmio, quando ele fala isso. Penso que tem uma razão para ele falar o que ele falou, ainda que eu não concorde com o que ele falou. Acho que o Grêmio, ele se apequena quando ele adota essa postura, quando ele valoriza uma atuação em que o Grêmio só teve mais a posse de bola no segundo tempo, porque em termos de finalizações no gol, não colocou toda essa posse de bola, não transformou isso em conclusões no gol. A chance mais clara do Grêmio foi na finalização do Pavon, que ele estava sozinho. Que ele subiu para o ataque, do outro lado só tinha um outro jogador do Grêmio e foi sozinho. E toda vez que o Grêmio se lança ao ataque, que ele tem mais a posse de bola, ainda assim é o Grêmio que paga um preço muito alto por isso. O Grêmio, quando tenta atacar, ele paga um preço muito alto. Porque o Palmeiras perdeu pelo menos, só o Luigi perdeu 4 contra-ataques. Só o Luigi. 3 do Facundo Torres e mais quantos, sei lá, do Vitor Roque. Então o Grêmio que mesmo quando tenta ser mais ofensivo, quando tenta atacar mais, ele ainda assim tem que contar com a sorte. Porque os erros que eu estou citando não foram erros de jogadores pressionados pelo Grêmio. Foram erros de jogadores, erros individuais.
E eu quero chamar a atenção também pro lance do gol do Grêmio até que, gente, parem para olhar quantos toques na bola o Grêmio permite que o adversário dê dentro da sua área. Quantos toques na bola o Palmeiras pôde dar dentro da área do Grêmio, sem que alguém fizesse alguma coisa. E não é falta de vontade. Eu vejo vontade, eu vejo entrega, eu vejo dedicação, eu não vejo que falta isso. Acho que tem respeito, sim, à instituição Grêmio. Os jogadores não estão desrespeitando o Grêmio. Eles só estão no limite deles. Tá na tela o gol. E agora percebam Dodi e Alex Santana, os dois bloqueando no mesmo jogador. E o mesmo movimento. É um vício em bloquear a bola. Coloca de novo ali. Olha só, primeiro, uma bola de um lado pro outro, Piquerez já recebe dentro da área, já consegue o toque, Maurício consegue tocar na bola 2 vezes, 2 volantes vão até ele, mas ele só faz o movimento de bloqueio. E aí tem a finalização do Facundo Torres. Mas olha quantas opções de passe o Palmeiras tinha sem que fosse incomodado. Isso tudo dentro da área do Grêmio, gente. O Dodi e o Alex Santana no Maurício ali é um absurdo. A atuação do Alex... Esse erro aqui de posicionamento, de marcação... Não, tá tudo errado. Primário. Tá tudo errado. Porque até o Vitor Roque estava em condições de receber. Até o Evangelista, que eu acho que era o que estava aqui do lado... Não, é o Luigi que estava ali do lado. Também tinha condições de receber. Olha quanta gente livre. E tem uma outra questão, né, Michele? Quando a gente fala sobre esse gol... Isso aconteceu sem o Grêmio ter dado um toque na bola. Exato. Foram 3 minutos de Palmeiras, sem que nenhum jogador fosse pressionado. A atuação do Alex Santana, a atuação do primeiro tempo do Alex Santana, que é só é a dele de todo o jogo, porque ele foi substituído, é uma coisa assim, em determinado momento, se tu cuidasse o Alex Santana e seu posicionamento e sua postura para marcar, era um negócio assim que, cara, meu querido, vai... Constrangedor. Pressiona. Mas sabe o que é o mais maluco? Não dá pra nem individualizar. Porque é todo mundo errando muito. Mas nesse caso, perfeito. Erro sim. Erro é uma coisa. Nesse caso foi... comportamento coletivo. Comportamento. Mas o comportamento mesmo do Alex Santana individual é o seguinte, se o cara do Palmeiras receber a bola, eu tô aqui... Né? Dá uma pressão no cara, mínima que seja, limita o espaço dele. Outra coisa. Mas é medo de sair, porque todo o coletivo. É que esse é o ponto, todo o coletivo tá bagunçado. Aí mas ninguém ao menos vai o Camilo dar combate, fez isso. Ninguém vai dar combate, porque, opa, peraí, eu tô deixando as costas aqui. É um time muito inseguro, é um time extremamente limitado. Por isso que eu digo que eu não vejo desrespeito à instituição Grêmio. Eu vejo vontade, mas me parece que estão todos no limite do que eles podem entregar. Mas, Michele, as 2 finalizações rapidinho, Pedro, do primeiro tempo. Pavon e Bright na falta, as criações foram da seguinte forma. Pavon, uma tabela de jogada de contra-ataque, né? O Riquelme dá a bola à frente para o Pavon e ele dispara, ou seja, é uma iniciativa que do meio de campo para frente parte de forma individual. E a falta do Bright White, que realmente foi perigosa, né? Foi uma ligação direta do Wagner Leonardo para o Kiki Oliveira matar a bola e sofrer a carga. Não houve... Sabe quantas jogadas articuladas o Grêmio produziu contra o Palmeiras? 0. Nada. O Grêmio não teve nada. Agora, tem uma coisa no futebol que me irrita e não é de hoje. A Michele citou isso há pouco e o Guimarães falou sobre isso na sexta-feira. O paternalismo está acabando com o futebol. Está acabando com o futebol. Eu vou explicar para vocês. Quando o treinador ele tem medo de criticar o grupo dele publicamente, com medo de perder o grupo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Gente, tu tem que ir pro microfone e falar o seguinte: o Grêmio não produziu nada, os jogadores não conseguiram colocar em prática tudo que a gente treinou durante a semana, nós mapeamos todas as jogadas do Palmeiras e o nosso time não conseguiu produzir nada. Não entenderam o que foi pedido na palestra. Aí vai ter alguém que vai levantar a mão. Mas aí o Mano perde o grupo. E aí tá o erro. A gente normalizou o treinador passar a mão na cabeça de jogador. A gente normalizou, sabe o quê? O Pedro dizia assim, ó, não, Gamba, o Mano tá certo, mas eu tenho certeza que lá no vestiário o Mano cobrou todo mundo. Tem que parar de passar a mão na cabeça e cobrar internamente e expor. Expor. Porque os jogadores são muito mimados. E quando esse time do Grêmio reproduz jogo após jogo essa ineficiência, essa incompetência e essa incapacidade, alguém tem que vir a público e falar para esses jogadores ouvirem e para os torcedores entenderem que eles estão levando o Grêmio pro buraco, Herbert. Olha só, quando a gente ouve vocês analisando e quando a gente ouve também o Mano Menezes na coletiva, não só quem
analisa, né, quem trabalha com isso profissionalmente, mas o torcedor que está acostumado a ver futebol há muito tempo, ele tem de entender simplesmente uma entrelinha da coletiva do Mano Menezes. O trabalho do treinador do Grêmio acabou. O trabalho do Mano Menezes acabou. E aqui não tem a ver com uma vitória ou um resultado positivo diante do Fortaleza. Tem a ver com a continuidade da temporada. Quando o Mano Menezes fala de esperança, o Mano Menezes ele está buscando o abstrato para levar para o campo algo que possa vir a ser feito. E quando tu te apega no abstrato, meu amigo, é porque tu não tem mais o teu trabalho, porque tu não confia nos teus jogadores, tu não acredita que o teu grupo pode reverter qualquer questão. Hoje, o Grêmio conquistou, nos últimos jogos, depois do Mundial, 1 ponto. 1 ponto. Se tu for olhar em cima de outros clubes que depois do Mundial pontuaram muito mais, o Grêmio é um dos mais estáveis para baixo. Não há evolução. Tu pega qualquer outro time que estava até mesmo numa parte mais inferior da tabela, existem evoluções para serem enumeradas ou até mesmo exaltadas. Santos e Vasco, por exemplo. Santos e Vasco, por exemplo. Tá, Santos e Vasco, é isso aí. Então, se tu pegar todo o contexto, é muito claro que ou o Grêmio toma uma decisão agora, esta semana, e não tem a ver, vou voltar a dizer, não tem a ver com o jogo de terça-feira, ou o Grêmio vai sim amargar o 4º rebaixamento. Não que tu tenha esquecido, mas eu tenho certeza que não fez parte da tua análise, porque sequer merece estar na análise, né? O jogo da Recopa Gaúcha com São José. Porque o nível é baixíssimo. Estou falando de campeonato. É baixíssimo. Estou falando de campeonato brasileiro, sul-americano, que é o que interessa. Estou falando que é o que interessa. Inclusive serviu para enganar, né? Para enganar, para iludir, Só para fez criar mal uma isso. ideia otimista de que o Grêmio melhoraria. Mas faz mal para quem quer acreditar. fez mal. Claro. Só faz mal para quem quer acreditar. O torcedor não caiu, tá? O torcedor não caiu nessa. Sabe tá? qual é a pior coisa do futebol, do esporte que a gente tanto ama e analisa? É o auto-engano. Como gostam de se enganar com as coisas que acontecem no mundo do futebol. É impressionante. Cara, vamos falar a real, tá? Vamos falar a real e vou tentar ser respeitoso dentro de falar a real. Às vezes é difícil, porque as pessoas pegam isso sempre pro lado pessoal, tá? Não tem nenhum, assim ó, zero parâmetro o que aconteceu pro Grêmio ganhar a tão sonhada, almejada e disputada Recopa Gaúcha. O parâmetro é zero. É um jogo perigoso em que você cai na vala comum do auto-engano. Não existe a Recopa Gaúcha nesse contexto. Não existe. Faz a Recopa como o primeiro jogo da temporada ou como um jogo de tabela que tu levanta uma taça junto e beleza. Não existe fazer agora. Sabe por quê? Porque tu vai conquistar o resultado. Óbvio que vai. O nível de São José, com todo respeito a meus amigos da Zona Norte, o nível de São José, ele é muito distante do nível do Sport Recife, que é o pior time da primeira divisão. Sim. É muito distante do nível do Aliança Lima, que é um time que não existe. Não caio nessas bobagens que os caras falam por aí de se disputa o gauchão é rebaixado. Não, esses clubes eles perigam ganhar o gauchão, tá? Ganhar o gauchão do jeito que tá a coisa. Então, esquece isso. O Grêmio tem como parâmetro a partir do momento em que retomou a sua sequência de jogos. E o parâmetro apresenta nenhuma vitória. Para mim, o Fluminense volta pior do Mundial, porque ficou no Mundial, tá? Mas o Fluminense tinha uma pontuação maior e é um time muito melhor que o time do Grêmio. Até o Sport Recife conquistou ponto, conquistou vitória, gente. O Grêmio não. O Grêmio tem na terça-feira, sim, um grande desafio. E aí, tu tem que botar o alvo, tem que marcar o alvo e um monte de gente. Não é só no Mano Menezes, não. É muito no grupo de jogadores, porque a gente tem que começar a entrar, Gama, no... Precisamos falar sobre isso. 2 pontos. Mas eu acho Bright que White. Isso, Não, mas é isso que eu tô falando. Fica só no Pavon, né? Engraçado, Michele, fica só no Pavon, como se ele fosse o único responsável. Kike Oliveira. Mas é um dos melhores no campo ainda, o Pavon, hein? Não.
Tudo bem? O Pavão tá aí dando... entre o os Pavão piores... rende mais que o Kiki. Entre os piores, ainda rendeu alguma coisinha Claro. ainda. Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. O Bright White é leão de treino e leão de microfone, tá? O Bright White é isso aí. Leão de treino e leão de microfone. Ponto. Assim- Tá? Ponto. Ponto. Quando ele foi contratado aqui, avisamos. Outra coisa, contratação do Alex Santana. Quando eu disse aqui nesse programa, refugou. Refugou! Não joga absolutamente nada. Jogou um jogo contra um time de Série B, citado pelo Guimarães. Aí desfilou, né? Claro que vai desfilar, óbvio. A minha avó de 92 anos, de Bengala, vai desfilar contra um time de Série D. Então, para aí, tá? Tem que... Olha só, eu poderia me alongar aqui, mas vou passar a bola para os meus colegas. Eu poderia citar um a um. Não existe nenhum jogador do Grêmio que tu diga o seguinte, não, esse aqui tu livra. Esse aqui tu deixa, esse aqui tu não fala nada. Não existe um jogador do Grêmio, que não dê pra criticar. Eu vou entrar na linha do que disse o Gamba para até citar essa questão do que até você mencionou ali, Pedro, de não se salva um. Quando não se salva um, significa que o coletivo está muito ruim e que o técnico tem uma responsabilidade nisso. E no caso do Grêmio, tem jogadores ali que estão realmente no limite. Tem jogadores ali que já jogaram mais, que já desempenharam melhor e que estão bem distante desse melhor desempenho. Então a análise ela é específica de cada um, mas está todo mundo muito mal. Isso é um fato. E o Grêmio é um dos piores times do Campeonato Brasileiro depois da parada, também é um fato. Agora, uma coisa eu quero colocar para vocês, que é muito na linha do que disse o Gamba. E acho que até o Felipe Luiz, quando ele fala do Pedro, de uma maneira muito séria e muito sincera e profissional, ele quase que rompe uma barreira ali. E acho que seria uma barreira importante de ser rompida, para o futebol ser pensado de maneira menos pessoal e mais profissional. O que eu quero colocar é, quando todo mundo no campo está mal, o técnico ele tem uma responsabilidade. Agora, quando você trocou de técnico no meio da temporada, mudou completamente o estilo, mudou completamente a ideia, foi da água para o vinho, e os jogadores, 3 meses depois, já começam a jogar mal, e todos jogarem mal, a ponto de chegar à conclusão de que, olha, mais uma vez a culpa é do técnico, em 6 meses, 7, vamos ser justos, em 7 meses é a segunda vez que o Grêmio está chegando à conclusão de que a culpa é o técnico. Estou desconsiderando o ano passado. Tem algum problema muito grave de gestão aí. E aí, gente, desculpa falar isso pra vocês. Eu sei que o torcedor do Grêmio tá se agarrando em tudo, em janela, em todos os reforços possíveis. Mas aí não tem Roger Guedes que dê conta. Não, Roger Guedes não salva o Grêmio nessa situação. Não salva. Se o problema é gestão Não de vestiário, salva. gestão de grupo, de elenco, não tem, Michele, gente, não tem. eu acho que não é isso, o Michele, problema do também. Grêmio, o problema do Grêmio é muito maior do que acreditar que um jogador vai resolver. É muito maior. Isso E que a preocupa, lembrança, isso que preocupa. Claro, e a lembrança do Felipe Luiz é muito boa, porque aí compete a nós também, nós da imprensa, a gente fazer uma meia-culpa. Porque quando o Felipe Luiz falou o que ele falou do Pedro, não faltou gente para condenar o Felipe Luiz. Onde já se viu queimando um ativo do Mas clube. teve exaltação. Um jogador que poderia ser a solução. Só que aí entra a tua gestão no vestiário para lidar com aquilo que tu falou. Qual foi a resposta imediata do Pedro Guimarães? Resolveu o Fla-Flu. Ganhou o Fla-Flu. Exato. Ganhou o Fla-Flu. Titular hoje. E Ganhou não o só Fla-Flu. titular, não só titular, mas está sendo elogiado agora pelo treinador, pela guinada que deu. Serviu de motivação. Tem jogador que sabe reagir que são à exposição pública. São cobranças e cobranças. O Felipe Luiz, ele cobrou como a Michele falou, de uma forma muito séria, profissional e retirando um pouquinho o contexto pessoal, né? Aqui no Brasil a gente tem um problema que qualquer tipo de apontamento que se faça a uma outra pessoa, a pessoa leva para o pessoal, não tem nada a ver com o pessoal. O ambiente profissional ele precisa ser sempre considerado com apontamentos que, veja só, a gente não é perfeito, né? Que a gente precisa considerar para evoluir como profissional. Só que eu acho que tem uma coisa, Michele, diante da tua colocação muito correta, mas tem uma coisa que talvez não tenha conserto. Não tenha conserto. A gente fala muito em qualidade, muito em trabalho do treinador. A gente está falando agora sobre gestão de grupo, a gente está falando sobre o processo coletivo, mas para compreender futebol, desculpa, gente, para compreender futebol tem que ter uma coisa sobre todas as outras, acima de todas as outras. Tu tem que ter um processo cognitivo decente para assimilar todos esses apontamentos,
para assimilar o que é um jogo coletivo, porque não depende só de organização, depende de cabeça, mentalidade. Que ponto que eu quero chegar? Cara, sabe quantos lances de erro cognitivo, de a jogada CA, do que eu brinco do joystick, né? De ter que apertar o quadrado e os caras apertam um X. Sabe quantas jogadas de erro, de tomada de decisão, processo cognitivo e erro básico de movimento o Grêmio cometeu contra o Palmeiras? Olha, passou de 10. E eu tô falando sério. E eu já vi isso em outros jogos. O Grêmio tem, Michele, um cognitivo baixo. O Grêmio tem um QI baixo. O QI dos jogadores do Grêmio é, em média, baixo. Quando o Quinteiros falou lá atrás, ele tem que absorver algumas coisas do cara, tá? Que ou foi o Quinteiros ou alguém falou que não estava sendo assimilado aquilo que o treinador estava passando, talvez a culpa não fosse do treinador. Se eu falar aqui com a nossa audiência em, sei lá, mandarim, a audiência não vai entender. E talvez aí a culpa é minha, do emissor. Mas se eu falo português e a audiência não entende, aí a culpa deixa de ser minha. Deixa eu colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, tá? Porque tá muito claro hoje a turma do Grêmio. Tá muito claro hoje com quem o Grêmio vai brigar. E eu olhando hoje para o Grêmio, eu não consigo olhar, prestem atenção, o torcedor gremista já deve ter feito isso, tá? Eu não consigo olhar nenhum jogo do Grêmio fora de casa que eu assegure, esse jogo o Grêmio ganha. Nenhum jogo fora de casa o Grêmio passa a confiança que vai ganhar. Gente, o Fluminense, que joga contra o Internacional na quarta-feira, é o adversário do Grêmio no final de semana no Rio de Janeiro. O Fluminense, que vem de 5 derrotas, que é um time que está sendo questionado, o Grêmio perde para o Fluminense no Maracanã. O Grêmio que joga com o Fortaleza amanhã não passa nenhuma garantia que vai ganhar do Fortaleza. Um jogo de 6 pontos, né? Exato. E sabe quem que o Grêmio joga depois do Fluminense fora? O pior time do Campeonato Brasileiro. Sport em casa. Na Arena. Olha para aquela câmera e diz que o Grêmio ganha do Sport na Arena com convicção. Tu não tem convicção. O torcedor do Grêmio não tem convicção que o Grêmio é capaz de ganhar do Sport na Arena hoje. Hoje. Eu não tô inventando nenhum cenário. O Grêmio joga com o Sport daqui 3 rodadas na Arena, o pior time do campeonato, com 5 pontos. É a pior campanha de um time na Série A, né? Desde o início dos pontos corridos em 2003. E esse time aqui, o torcedor do Grêmio não tem convicção que o Grêmio é capaz de ganhar. Em casa, na Arena. Bom, se isso não é um indício da gravidade que o Grêmio se encontra hoje, não sei o que precisa acontecer. A gente tem um outro dado, né, para trazer aqui. O último jogo que o Grêmio construiu mais de 2 gols foi contra o Juventude, lá na Serra Gaúcha. Lá naquele jogo onde o Kahneman volta a vestir a camisa do Grêmio, né? O Gustavo Martins vai muito bem, o Kiki Oliveira... Aliás, esse é outro, né? Esse aí é outro. Miguel. Kiki Oliveira é o Miguel. Miguel. A hora queima o pé, outra hora é churril, outra hora quer sair mais cedo pras férias. É um Miguel atrás do outro, tá? Mas nesse jogo aí...